Olá, amigo, bom dia, tudo bom com vocês? No último estudo nós falamos sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos falar sobre o sábado, o mandamento esquecido. Aqui nós vamos estudar hoje sobre a origem do sábado, foi na criação, de acordo com Gênesis 2, do 1 ao 3. Nós vamos falar sobre o propósito do sábado, que é o benefício do homem, está de acordo com Marcos 2, 27 e 28. Nós vamos também falar sobre o significado, que é o sinal ou selo de Deus. Está em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. Aqui nós vamos ver também, amigo, uma lista enorme de pessoas, desde Deus, Adão, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias, Jesus, Maria, os apóstolos, o povo de Deus e os salvos da nova terra. Todos guardaram ou irão guardá-los. Então, você vê o quanto Deus ele faz questão de poder desejar que nós possamos observar todos os mandamentos. Como estudamos no estudo anterior, de acordo com Tiago 2, do 10 ao 12. Deus fala que todos os mandamentos são essenciais. E se transgredirmos um, estaremos transgredindo os 10. Então, bora lá. A primeira pergunta nos diz: o que diz o quarto mandamento? Êxodo 20, verso 8 ao 11. Eu convido a você, amigo, a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao 11. Então, bora lá. Olha o que é que diz Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a gente vê Deus começando o quarto mandamento com um apelo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você percebeu que dentre todos esses 10 mandamentos, o único que Deus pede para lembrar é o sábado? Você percebeu que há uma diferença entre lembrar e os outros todos falam, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Mas o quarto mandamento ele fala, lembra-te. Por que será que Deus pediu para lembrar? Porque Deus, na sua onisciência, sabia que lá na frente, ou seja, nos nossos dias, muitas pessoas iriam fazer questão de poder esquecer desse mandamento, ou dizer que não existe, ou dizer que é algo passado. Mas nós vamos estudar hoje dentro da Bíblia, para ver que esse mandamento ele não só permanece até hoje, mas ele vai permanecer na nova terra. E se você, meu amigo, deseja ir para o céu, se você deseja ir para a nova terra, não ignore esse mandamento. Procure olhar com sabedoria, procure pedir iluminação ao nosso Deus, ao nosso Espírito Santo, para você compreender as verdades que o Senhor tem a dizer. Amém? A segunda pergunta diz: quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Vamos ver primeiro quem? Gênesis 2, do 1 ao 3. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Gênesis 2, verso 1, 2 e 3. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo na sua obra, o que fez? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fez. Então, quem estabeleceu o sábado? Deus. Onde? Na criação. Então, se alguém te disser que o sábado foi criado no Monte Sinai por Moisés para o povo de Israel, não acredite, porque de acordo com a palavra de Deus, Gênesis 2, do verso 1 ao verso 3, foi o próprio Deus que criou na criação, e esse sábado foi instituído pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ou seja, quando Deus criou o sábado, não tinha nenhuma nação, muito menos a nação judaica. Então a gente vê que Deus ele criou no início da criação, instituiu para os nossos primeiros pais. E qual é o propósito dessa criação? Eu convido a você a abrir no livro de Marcos 2, versos 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28.
Marcos ele fica logo depois de Mateus. Vamos ver o que é que nos diz lá no livro de Marcos 2, verso 27 e verso 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então, amigo, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O interessante é que Jesus ele disse que ele foi estabelecido por causa do homem, e não por causa do povo judeu. Então, assim, se fosse realmente somente o povo judeu, ele não tinha generalizado todos os homens, todas as nações. Ele tinha falado especificamente do povo judeu. Não, Jesus fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então vamos lá, ele foi criado, foi instituído na criação por Deus para o benefício do homem. Amém? Então Deus seja louvado por isso, porque o sábado foi estabelecido para nós. Mas por que ele foi estabelecido por nós? Vou te responder essa pergunta no final. Mas vamos para a pergunta 3. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Aqui. Vamos ver primeiro Gênesis, que a gente acabou de ler. 2, do 1 ao 3. Gênesis 2, do 1 ao 3, diz assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo na sua obra, o que fez? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fez. Então, amigos, se Deus estabeleceu, Deus descansou. E como o sábado foi feito depois da sexta-feira, onde Adão e Eva já tinham sido criados, então, não somente Deus, mas também Adão e Eva descansaram. Então, Gênesis 2, do 1 ao 3, Deus, Adão e Eva descansaram no dia de sábado. Vamos ver Êxodo 16, 23, cerca de 1500 a.C. Êxodo 16, 23, cerca de 1500 antes de Cristo. Olha o que nos diz. Respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. O que quiseres cozer em água, cozei-o em água. Tudo que sobrar, separar e guardando para amanhã seguinte. Então, amigo, aqui cerca de 1500 a.C., Moisés, ele descansou no sábado, Moisés observou o sábado e Moisés orientou e instruiu o povo de Deus a também descansar no sábado. Então vamos ver, de acordo com Isaías 58, verso 13 e 14, cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías 58, verso 13 e verso 14. Vamos ver qual foi a atitude de Isaías perante o sábado. O que é que Isaías, já que descansou, o que é que Isaías fez? Isaías 58, verso 13 e verso 14. Qual foi a atitude de Isaías perante o sábado? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Então, o que Isaías falou cerca de 700 anos antes de Cristo? Que se o povo de Deus eles observassem o sábado, se o povo de Deus eles descansassem nesse dia e honrassem o Senhor Deus nesse dia, então Deus ele fazia cavalgar sobre o melhor dessa terra. Deus ele abençoaria com o melhor dessa terra. Então não somente Isaías descansou e observou, como Isaías instruiu o povo a descansar e observar, cerca de 700 anos antes de Cristo. Vamos ver Jeremias e Ezequiel, cerca de 600 anos antes de Cristo. Jeremias 17, verso 24 e 27. Jeremias 17, verso 24 e verso 27. Olha o que nos diz a palavra do nosso Deus.
Jeremias 17, 24. Se deveras me ouvides, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificares o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas dessa cidade entrareis e príncipes, entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles, seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Olha o verso 27. Mas, se não me ouvides, e por isso não santificares o dia de sábado, e carregares alguma carga, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Irmãos, Jeremias, ele não só descansou, não só observou, como também ele ensinou o povo da sua época, cerca de 600 anos antes de Cristo, a descansar e observar o dia de sábado como um dia santo do Senhor. Vamos ver Ezequiel também, capítulo 20, verso 12 e verso 20. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20. Olha o que nos diz o verso 12. Também lhes deu os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, Deus deu os sábados para servir de sinal entre ele e o seu povo. Olha o verso 20, o que Ezequiel nos fala. Santificai os meus sábados, pois vão servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O interessante é que esse verso 20 aqui, Deus está falando, servirão de sinais, ou seja, vão servir não somente no presente, mas no futuro. Ou seja, mostrando que não somente o sábado que não somente foi estabelecido por um momento, por uma época, por um povo, uma nação, mas que seja para o sinal entre Deus e seu povo por todas as gerações. Então vamos ver Esdras e Neemias, cerca de 420 anos antes de Cristo. Vamos ver Neemias 13, verso 15 e verso 19. Cerca de 420 anos antes de Cristo, qual foi a atitude de Esdras e Neemias? Neemias 13, verso 15 e verso 19. Convido a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 13, verso 15 e verso 19. Vamos ver qual foi a atitude de Esdras e de Neemias em seu tempo, perante o sábado, diante do sábado. Neemias 13, verso 15 é o que nos diz. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares no sábado, e traziam trigo que carregavam sobre o jumento, como também vinham uvas e figos, e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Ao verso 19. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechasse e determinei que não se abrisse, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, amigos, Deus ele orientou Neemias, ele orientou a eles para que não permitisse que o povo fizesse comércio em Jerusalém no dia de sábado. Foi tanto que foi necessário fechar os portões de Jerusalém, porque o povo era rebelde, o povo era teimoso. Exatamente por causa da rebeldia do povo, que eles sempre iriam para cativeiro. Eles ficaram 430 anos no Egito, ficaram 70 anos em Babilônia, e mesmo assim eles não aprendiam. Por quê? Porque eles desobedeciam os mandamentos de Deus. Você sabe qual eram os principais mandamentos que o povo sempre tinha problema em observar? Era o mandamento segundo, questão de imagens, questão de idolatria. Eles idolatravam muitos deuses, ou seja, eles eram um povo muito rebelde, porque seguia muitas vezes o costume dos pagãos e adoravam outros deuses. E o quarto mandamento, eles transgrediam muito o sábado também. Então, eles transgrediam muitos dos mandamentos de Deus, mas os principais que eles transgrediam eram o sábado e a adoração a deuses pagãos. Então, por isso que fez com que eles fossem sempre levados a cativeiro, porque não obedeciam os mandamentos de Deus. Então, a gente vimos aqui, de acordo com Neemias 13, verso 15 e verso 19, Esdras e Neemias, eles observaram e eles
instituído para que o povo de Deus também pudesse observar o sábado cerca de 420 anos antes de Cristo. Vamos ver agora Jesus no tempo dele. Lucas 4:16. E Jesus, qual foi a atitude perante o sábado? O que é que Jesus ele fez? O que é que Jesus fazia no sábado? Lembrando, meu amigo, que Jesus ele era carpinteiro, seguia a profissão do seu padrasto José. Lucas 4:16. Então, Jesus sendo carpinteiro, seguindo a profissão do seu padrasto José, ele sempre trabalhava na carpintaria, juntamente com José. Mas, e no sábado, o que é que Jesus fazia? Sendo que ele era carpinteiro, o que é que ele fazia no sábado? Onde é que ele estava? Será que estava fazendo mesa, fazendo cadeiras, armários, guarda-roupas? Vamos ver? Ou qualquer outro tipo de serviço? Vamos ver o que é que Jesus fazia no sábado. Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Jesus entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Então Jesus ele tinha o costume de ir na sinagoga no sábado. Sinagoga naquela época era nada mais, nada menos que a igreja hoje. Então o que é que Jesus fazia no sábado? Todos os sábados, o costume dele era ir para a igreja para poder ler, para poder falar da palavra de Deus. Então, Jesus ele não trabalhou no sábado. Mas aí muitas pessoas falam, não, mas na Bíblia fala que Jesus trabalhou no sábado. Sim, muitas pessoas afirmavam que Jesus trabalhava no sábado. Quem eram essas pessoas? Vocês sabem dizer? Os fariseus. Os fariseus, sempre que Jesus ia curar alguém, falavam, olha, você está trabalhando no sábado, hoje não é dia de trabalho. Mas eu vou ler um outro texto aqui, está lá em Mateus 5, verso 17. Vamos ver o que é que Jesus realmente diz, se ele trabalhou, se ele não trabalhou. Vamos ver as palavras de Jesus. Mateus 5, 17. Olha o que nos diz. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus trabalhou, Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. Jesus não trabalhou no sábado. Então, querido amigo, Jesus, ele não, em momento algum, ele deixou de trabalhar no sábado. Mas ainda assim, eu quero ler um outro texto com você. São João 14, verso 15. Olha o que diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus ele pede para guardar os mandamentos, aquele que os ama. Então, meu amigo, será que Jesus trabalhou? Será que Jesus não trabalhou? Olha só, eu li esse texto aqui em São João 14, verso 15. Agora eu vou ler para você em São João 15, verso 10. João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Jesus trabalhou ou Jesus não trabalhou? De acordo com a Bíblia, o próprio Jesus ele afirma que ele não trabalhou. Ele afirma que ele guardou os mandamentos de Deus. Então, vamos lá. Se os fariseus eles afirmam que Jesus trabalhou no sábado, e Jesus afirma que não trabalhou no sábado, a quem você vai acreditar? Você vai acreditar nos fariseus ou você vai acreditar em Jesus? Sabendo que os fariseus eles acusavam Jesus de trabalhar no sábado, de transgredir o sábado. E o próprio Jesus se defendia que ele não trabalhava. Sabe o que Jesus respondeu para eles em uma certa ocasião? Meu pai trabalha até hoje, assim também eu trabalho. Mas que trabalho é esse? Qual é o trabalho que o Deus Pai faz lá no céu? Será que um trabalho próprio? Um trabalho para o seu bem próprio? Não. Tudo que Deus faz é para o bem do ser humano. Então tudo que Jesus fazia no sábado não era para o bem próprio. Não era para ele vender, trabalhar na carpintaria para poder ganhar dinheiro. Não. Jesus ele trabalhava, evangelizava, ele pregava, ele curava, ele fazia o bem. É tanto que ele afirma, é lícito fazer o bem aos sábados. Então, meu amigo, o sábado não é dia de você não fazer nada. O sábado é dia de você fazer a obra de Deus. O sábado é dia de você trabalhar para a obra de Deus, trabalhar para a salvação das pessoas. Então, fazendo isso, você está colaborando para a obra de Deus e para apressar a volta de Jesus. Então, Jesus ele trabalhou no sábado? Não, ele trabalhou para a obra de Deus. Ele curava, ele evangelizava, ele pregava, mas ele não fazia nada para o bem próprio dele. Só para as pessoas.
ele fazia o bem no sábado. Então, o sábado é lícito fazer o bem. Vamos ver o que a Maria, mãe de Jesus, fez. Marcos 16, verso 1. E Maria, será que ela guardou? Será que ela descansou? Não somente Maria, mas todas as outras mulheres. A mãe de Salomé, a Maria Madalena e todas as outras. Livro de São Marcos, capítulo 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar a Jesus. Ou seja, após o sábado, depois do pôr do sol. De acordo com a Bíblia, se você for ver lá em Gênesis, na criação, depois do pôr do sol, já inicia-se um novo dia. Então, depois que o sábado, o sol finalizou o dia do sábado, Maria, a mãe de Jesus e todas as outras mulheres, elas foram comprar os aromas para poder embalsamar o corpo de Jesus. E se você for ver, quando Jesus morreu, foi lá por volta das 3 horas da tarde, o sacrifício da tarde. E aí, quando foi aquele processo todo para tirar ele da cruz, para poder levar ele, para poder embalsamá-lo, já estava chegando o sábado. Então, elas deixaram Jesus no túmulo, colocaram no túmulo, não dava tempo de embalsamá-lo. Aí comprou os aromas, depois do pôr do sol, e deixou para embalsamá-lo no domingo de manhã. Só que foi de manhã bem cedo, Jesus havia ressuscitado. Então, querido amigo, se a própria mãe de Jesus ela deixou de embalsamar o corpo de Jesus para observar o sábado, por que eu tenho que deixar os meus próprios interesses na frente de Deus para poder transgredir esse dia? Então vamos dar Apocalipse 14, 12. E o povo de Deus nos últimos dias? Será que esse povo de Deus, eles devem guardar o sábado? Apocalipse 14, verso 12. O que você tem a dizer? O que a Bíblia tem a dizer em relação ao povo de Deus? Será que eles guardaram ou como eles fazem, ou faziam, ou irão fazer? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então o povo de Deus, eles vão perseverar em guardar o sábado. Não somente o sábado, mas todos os mandamentos. Então, de acordo com Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então sabemos que o povo de Deus, eles guardam o sábado. Meu amigo, e na nova terra? Será que nós vamos guardar o sábado, vamos guardar o domingo? Ou o que nós vamos fazer? Eu convido a você a abrir a sua palavra no livro de Isaías 66, verso 22 e 23. Isaías 66, verso 22 e verso 23. Vamos ver